Olá pessoal, meu nome é Max Alan, professor de língua portuguesa, literatura, gramática, e nós vamos conversar hoje sobre o naturalismo no Brasil. Nós tivemos, é bom lembrar que numa linha do tempo, sempre se coloca assim, né? Existiram escolas literárias que foram umas sucessivas à outra, né? Vamos lá, tivemos o quinhentismo, que não é uma escola, mas depois tivemos o barroco como uma escola literária, depois tivemos o arcadismo, depois o romantismo, depois o realismo. E no realismo acontece que nesse período agora terá vertente. Além do realismo acontece simultaneamente o naturalismo, né? Naturalismo e o parnasianismo que veremos mais à frente. Mas naturalismo, que é o naturalismo? É uma vertente do realismo, porém ela foi muito inovadora porque ela aproximou a literatura da ciência. Nós estamos falando aqui no contexto histórico, no final do século XIX, a segunda metade, né, do século XIX. Então a ciência, ela vem se apresentando na sociedade, ela vem crescendo muito e ela vem provando que ela é superior. E que como assim superior? Ela pega uma matéria, estuda a matéria e prova que existem leis físicas e químicas que estabelecem relações. Então o que acontece? Émile Zola, ele é um cara que na França, né, um francês, que ele acreditava que se a ciência ela existe para a matéria, eu posso utilizar também essa questão científica na literatura. E é o que ele faz. De que forma? Lá em 1867, ele escreveu esse livro aqui, ó, Thérèse Raquin. E ele começou a estudar e escrever personagens que eram dominadas pelos nervos desprovidos de livre-arbítrio. Então seriam pessoas que viviam numa sociedade, porém ela era dominada pelos seus nervos. Dominada como assim pelos nervos? Por seus impulsos, por seus instintos, né? Então nós temos uma teoria no naturalismo que o homem ele é movido pelo meio que ele vive, meio social, pela raça também, entendeu? Então são esses conceitos que seriam, entre aspas, fixos, né? Que seriam as leis da natureza humana. Então os homens, eles viviam predestinados a essas leis, né? Que eram determinadas pelo meio e pela raça, tudo bem? Então vamos lá. Só que em 1880 ele escreveu o seu romance experimental, que esse aqui foi o marco, foi o que mais teve repercussão mundialmente falando-se sobre o naturalismo, né? Então nesse caso, olha só, o estudo do homem natural submetido, como eu falei, né, às leis físico-químicas e determinado pelas influências do meio, em que o homem ele vai praticar ações conforme o que ele está vivendo naquela região, naquele local, naquele tempo, também pela sua raça, né? A sua raça, entre aspas, né? Segundo essa teoria, ela ia influenciar nas ações do homem, se o homem ia progredir, se o homem ia regredir e assim por diante. Tudo bem? Bom, então é bom lembrar também que o romantismo, voltando um pouco, né? Ele retratou a ascensão da burguesia. A burguesia vinha crescendo e o romantismo veio junto com a burguesia mostrando, né? Escrevendo textos para a classe burguesa, para aquelas mulheres burguesas, né? Que nós vivemos aqui quando Dom João VI veio, né, de Portugal para o Brasil, colocou aqui a biblioteca, começaram a fazer as primeiras obras, escrever aqui no Brasil. Então, para agradar essa burguesia, os escritores escreviam textos que mostravam essa ascensão burguesa, né? Enquanto o realismo e o naturalismo não, vão fazer o contrário, vão mostrar a decadência da burguesia. Tipo, o que a burguesia causou na população, entendeu? Na população, nas classes sociais que estavam ali mais abaixo da classe mais nobre, tudo bem? Então, naturalismo e realismo vão fazer essa contraposição da decadência dessa burguesia. Bom, então nós temos o Mulato, a primeira obra, o primeiro romance naturalista no Brasil, tá? Escrito por Aloysio de Azevedo. Há uma contraposição de uma obra do Inglês de Souza, não vou citar o nome para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas Inglês de Souza, ele teve uma obra também que é anterior ao Mulato, porém não considera-se que seja ainda algo puramente naturalista como o Mulato. Então, para fins de vestibular,
Decorem aí, que o Mulato, né? Decorem e tenham isso em mente de vocês, que Aloysio de Azevedo, o Mulato, 1881, é a primeira obra, o primeiro romance naturalista no Brasil. Bom, o que acontece? Nessa obra, por que ela é o primeiro, considerada a primeira obra? Ela tem um teor enganjado no seu caráter de documento da vida provinciana de São Luís do Maranhão. Então ela critica o preconceito racial. O que acontece? Então o Mulato, apesar de ter uma, entre aspas, né, um mulato de olhos azuis, né, ele era uma pessoa ali mestiça que queria se enquadrar numa sociedade, né, mas haveria aquele preconceito racial, né, por ele não ser uma raça pura. Então isso aí vai mostrar criticamente como que essa pessoa vive nessa sociedade, entendeu? É por isso que tem que ter um enganjado e essa questão de mostrar, criticar mesmo o que acontecia naquela época, tudo bem? Então, a partir dessa primeira obra, que seria o marco do naturalismo no Brasil, 1871, desculpa, com o Mulato, nós temos aqui as características do naturalismo. Tem uma visão determinista. O que seria a visão determinista? Seria que o homem ele é determinado pela geografia que ele vive ali, pelo local onde ele vive, beleza? Pela biologia, pelo aquilo que ele é. Então, isso seria essa questão da visão determinista. Também nós temos o método científico. O método científico ele vai tratar o homem como um estudo de caso, que o homem deve ser um caso a ser estudado, beleza? Por aquilo que ele faz, as ações que ele pratica naquele meio que ele vive. Então ele precisa ser estudado. Cada homem, cada raça, em cada meio precisa de um estudo, entendeu? Então seria esse método científico a qual é visto ali os personagens, tudo bem? E a inclinação moral, porque sempre vai fazer uma crítica moral à sociedade ali presente, naquele contexto daquela obra, entendeu? Então são esses aspectos que vão ser as características do naturalismo. Além de tudo, cientificista, porque busca sempre pegar um plano de fundo, sempre um contexto geral, algo mais amplo para ser trabalhado, e depois disso começa a fazer descrições de ambientes e de pessoas, né? Também tem aquela questão de fazer transformar o homem em um animal, em um bicho, os desejos do homem, as suas ações, os seus cheiros sempre vão ser comparados de forma metafórica a animais, tudo bem? Então isso aí são características do naturalismo, beleza? Então nós temos Aloysio de Azevedo como um dos principais autores do naturalismo, e apesar de o Mulato ser a primeira obra que marcou o naturalismo no Brasil, o Curtiço é a grande obra cobrada em diversos vestibulares, tá? Então quem vai prestar vestibular e ainda não leu o livro já está em dívida, porque é um livro que é super cobrado, tá? É um livro muito importante da literatura brasileira. Então o Curtiço de Aloysio de Azevedo, ele retrata, para quem não leu ainda, né? Apenas um comentário, um cortiço, um local onde as pessoas vivem, onde tem ali as personagens, o dono do cortiço, né? E os conflitos que há entre o dono do cortiço e o seu vizinho, né? Que pertence a uma classe um pouco mais elevada, e João Romão, dono do cortiço, ele quer enriquecer a qualquer custo, quer crescer, muito ambicioso, né? Muito mão de vaca, e essas coisas vão trabalhar e vão relacionar a vida nesse local onde pessoas pobres vivem, né? No início do enredo ali. Então é mais ou menos isso, e essas pessoas vão sofrer uma zoomorfização, que se chama, né, que transforma as pessoas em animais. Miranda, por exemplo, ele considera, quando ele olha pela janela, por exemplo, ele sente o bafo daqueles animais fazendo coito, alguma coisa assim, entendeu? Então esse aqui é o primeiro autor, um dos mais importantes, né, e a principal obra do naturalismo é em si o Curtiço. Também nós temos Adolfo Caminha. Adolfo Caminha, né, ele escreveu A Normalista em 1893 e O Bom Crioulo em 1895. Bom, A Normalista é uma obra em que ele comenta a sociedade em Fortaleza. Bom, é bom deixar claro que Adolfo Caminha, ele era um oficial da Marinha, e na sua vida pessoal ele teve um caso, né, com a esposa de um oficial do Exército. Naquela época existia uma
um grande conflito, não um conflito, mas o exército e a marinha tinham ali problemas referentes a quem que é mais importante para a nação, quem foi a primeira a surgir, foi a marinha, foi o exército. Então tinha esses conflitos internos, né? Então nesse caso o Adolfo Caminha teve um caso com uma esposa de oficial do exército, sendo ele da marinha. Então criou todo um conflito ali, foi um escândalo na sociedade naquela época, e o Adolfo Caminha até saiu da marinha, dizem que foi por causa disso, pelo escândalo também. Ele deixou a marinha, né? Deixou de ser oficial, e escreveu a Normalista, que inclusive de certa forma há uma referência a esse caso que aconteceu, tudo bem? Então, dentro do contexto social aqui, histórico, na obra, no enredo, trata ali a cidade de Fortaleza, a questão da sociedade que fazia muitas fofocas e tal, faz a crítica a esse tipo de comportamento social das pessoas, né? Que se envolviam na vida dos outros e assim por diante. E também o Bom Crioulo. O Bom Crioulo foi um grande problema, porque imaginem no final do século XIX apresentar uma obra, um romance entre dois marinheiros. Então é o que a obra apresenta, dois marinheiros, né, que são homossexuais. Então isso aí causou um grande impacto na sociedade naquela época, né? Imaginem aqui, se hoje ainda tem um impacto, imagina naquela época, lá no final do século XIX. Bom, nós temos também Inglês de Souza, né? Inglês de Souza escreveu essas obras aqui, que são as principais obras dele no naturalismo, tá? Que é o Missionário, escrito em 1888. Bom, o Missionário, ele corrobora pela tese lá de Émile Zola, né? Que foi o fundador, entre aspas, o precursor, né, do naturalismo na França. Isso foi exportado, né, e chegou no Brasil, né? No Brasil, no caso, importou esse naturalismo também. E naquela questão de que o homem ele vive pelos seus instintos, né? Então, nessa obra aqui, o Missionário, ele apresenta um padre, né? A personagem é um padre que luta pelos seus instintos, né, sexuais, né? Para tentar, como ele é padre, né? Então ele precisa lutar contra isso. Então, justamente trabalhando essa questão de que o homem, né? O meio influencia o homem, né? Porque ele não pode fazer certas coisas, como ele é padre, né? Só que os seus instintos são muito fortes, então isso aí a pessoa tem os seus conflitos, tá? E Contos Amazônicos também, de 1892, ele escreveu alguns contos que se referem à região amazônica e que faz um retrato daquela sociedade naquela época, beleza? Não tem nada de muito importante aqui, mas é uma obra também que trabalha a questão do naturalismo por representar a sociedade amazônica naquela época, beleza? Bom, nós temos também Júlio Ribeiro, né? Júlio Ribeiro escreveu A Carne em 88, né? 1888, final do século XIX. E o seguinte, A Carne é considerado a obra assim, que mais teve impacto no naturalismo, né? Por quê? Porque imagine no final do século XIX, esse autor trabalhou personagens que iam abordar temas como, por exemplo, o amor livre, a questão do divórcio, a questão do sexo, a mulher, que a mulher era livre, essas coisas. Imagina isso, como que isso foi considerado pela crítica, né, nessa época. Então, foi marcado, e por muito tempo, as mães de família, entre aspas, proibiam que suas filhas lessem essa obra, porque poderia transformar a mente daquelas crianças, daquelas meninas. Então, foi uma obra que teve grande impacto na sociedade, tá? E por muito tempo ela foi meio que proibida ali, entendeu? Então foi uma obra que realmente marcou muito a sociedade nessa época. Beleza? Domingos Olímpio, né? Ele também tem uma obra, né? Luzia Homem. Luzia Homem também é uma obra muito importante no naturalismo, porque ela consegue abordar essa personagem Luzia, que ela é masculinizada, né? O que acontece? Acontece que aqui se passa numa seca que aconteceu em 1878, mais ou menos, uma seca no Nordeste, e essa Luzia, ela precisava sobreviver naquele meio, então ela começou a fazer trabalhos já, entre aspas, né, masculinos para aquela época, porque ela tinha que sobreviver, né? Então aquela relação de que o meio transforma o homem, naquele meio da seca,
Nesse caso, a mulher, o homem que eu digo, né, de todos os sexos, ambos os sexos, nesse caso, essa mulher ela precisava sobreviver de alguma forma. E tem uma passagem do texto que uma moradora passa e vê uma mulher e ela fala: acabei de ver uma mulher carregando uma parede. É porque ela tinha na sua cabeça, em cima de uma tábua, 50 tijolos, e ela carregava aquilo para a sua construção. Então era uma mulher que vai apresentar essa questão naturalista, né? Essa questão determinista, né? da sociedade, da ciência, que esse meio modifica a forma como as pessoas vivem, como essa mulher viveria. Então também é uma obra muito importante, tudo bem? Bom, então nós temos também Antônio Salles. Antônio Salles já escreveu essa obra Aves de Arribação em 1903, né? Só que foi lançado em folhetins no jornal. E o livro só foi publicado em 1914 já, muito tempo depois, né? Mas o que é interessante aqui, nessa obra tem poucos traços naturalistas, né? Mas assim, o que é muito importante aqui é que ele consegue falar de um Nordeste naquela época de seca, né? Só que ele não fala a palavra seca. Ele consegue mostrar um Nordeste bonito, aquela parte do Nordeste onde não há seca, né? Nordeste sim, mas não há seca. É porque há um preconceito ainda hoje, que o Nordeste só é seca, é só sede, é fome. Mas não, o Nordeste tem paisagens muito bonitas. Então, Antônio Salles, ele aprecia isso. Na sua obra, você encontra um Nordeste muito bonito, um Nordeste verde, com muita água, muitos animais, muitas aves. Então, isso aí é uma característica muito importante, né? Porque, acaba com aquele preconceito que o Nordeste é seca. Nós vivemos uma época aqui, onde se fala muito da seca do Nordeste, né? Mas nesse caso ele consegue apresentar o Nordeste de forma diferente, um Nordeste de forma muito bonita, com suas paisagens naturais muito belas. E por último nós temos no naturalismo, né, Rodolfo Teófilo. Ele era farmacêutico e também escritor, né? E acontece que ele era um pouco político e ele sempre esteve voltado a essas causas de denúncia social, falando sobre a seca, sobre o abolicionismo também. Ele foi muito importante nessas questões. Ele também ajudou, como ele era farmacêutico, né, ajudou ali naquela crise, que aconteceu sobre a epidemia de varíola que aconteceu no Nordeste, no Brasil, né, mas o Nordeste foi mais afetado. Então ele escreveu esse livro A Fome em 1890, né? E o subtítulo do livro é Cenas da Seca do Ceará. Então é um dos livros assim, mais chocantes e marcantes da nossa literatura, que se refere à descrição de um povo retirante, né? O que é um povo retirante? É aquele povo que migra de um local para o outro, fugindo da seca e da fome. Então ele apresenta essas pessoas, personagens dessa época, né? Desse contexto, que morriam, agonizavam de fome, morrendo ali pela fome, sede. Ainda tinha epidemia de varíola na época, então muitas pessoas morreram. Então o livro, assim, ele é um livro que trabalha esse realismo, né, naturalismo, onde mostra que as pessoas estão morrendo naquele meio mais uma vez, né? Então essa relação é muito importante e é um livro assim que choca pelo contexto que apresenta uma sociedade nordestina que está morrendo ali, a míngua e o descaso pelos governantes, né? Então esses são os autores que nós podemos observar no naturalismo. O filme é determinado pelo meio que ele vive, o contexto social, a crítica à sociedade daquela época. Então isso é o naturalismo, né? Então é isso, pessoal. Quem não leu ainda o livro, procurem o livro, tá? É o Cortício, é um dos mais importantes, que sempre é cobrado vestibulados. Então leiam o livro, não é tão grande e é interessante, a leitura é muito boa porque é muito dinâmica. Você identifica assim alguns traços, algumas personalidades, né? Algumas personagens do livro, você consegue associar algumas pessoas que você conhece por fazer parte de um realismo, né, digamos assim. Então são personagens reais que existem até hoje na sociedade, né? São personagens que você consegue identificar ainda hoje na sociedade, pessoas que têm aquelas características, tudo bem? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí. Tentem ler o livro ele está em domínio público, você consegue encontrar na internet, tá? É isso aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima.